Saiu do papel, gente. Vamos começar hoje um projetinho novo aqui para vocês ficarem super antenados por assuntos que vão acontecer aqui na nossa cidade de Itaúna. Bate-papo, sem muita burocracia, sem muita coisa, e vamos lá. Pessoal, hoje é um dia muito especial, tô muito feliz, porque a gente sempre quis gravar vídeos pro YouTube e a política era uma coisa muito ampla. Tem assuntos que às vezes a gente quer contar histórias, quer contar detalhes do assunto, mas no Instagram a gente não tem muito tempo. Hoje nós vamos falar de um tema muito latente na nossa cidade, que são as enchentes. Quantas histórias tristes, revoltantes as enchentes fazem em Itaúna, e pela enchente o Endinho tá aqui hoje como vereador gravando esse vídeo, com o Guilherme como vereador aqui. Então nós vamos contar algumas histórias de enchente e a nossa visão para resolver esse problema de uma vez por todas, porque esse problema nunca foi encarado da forma que deveria ser encarado há décadas, mas agora isso não vai acontecer não, porque nós estamos aí. Então quem sou eu para começar falando desse assunto, né? Eu deixo à vontade você aí para contar as histórias, porque eu acredito que não tem ninguém aqui em Itaúna melhor para falar, que sofreu na pele do que você. Bom, pessoal, se você não me conhece ainda, é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, eu sou o Endinho, vereador. Algumas pessoas me conhecem como o Anderson da Usina, e a gente vem nessa caminhada política aí, eleito há 1 ano, mas a trajetória minha mesmo na sociedade itaunense, ela é muito marcada com a Usina Hamburgueria, que é o meu empreendimento, a minha história de vida, né? Que vai fazer 10 anos de Usina Hamburgueria no mês que vem, Gui. 10 anos já. Por acaso a irmã do Gui tá aqui visitando ele, veio lá da Nova Zelândia? Austrália, a bicha é chique. Veio lá da Austrália e era cliente minha de vegetariano. Então são tantas histórias, tanto orgulho que a gente tem de ter uma empresa consolidada há mais de 10 anos, quase 10 anos, mas nem sempre foi assim. A gente teve muita dificuldade ao longo desse tempo todo, e algumas dessas dificuldades que nós passamos foram as enchentes. Então, olha o que nós já passamos nesses 10 anos, Gui. Nós já passamos por várias enchentes, mais 3 enchentes de grandes proporções. Nós passamos por uma pandemia, sobrevivemos à pandemia. Nós quebramos quando a gente começou quebramos uma vez quando aconteceu uma enchente, e sobrevivemos a um dos piores governos da história que já passaram. Foi o governo aí que passou aí, que ampliou o problema da enchente de uma forma muito significativa. Bom, então o que eu quero te contar com relação a essa enchente? Nós já sofremos muito com isso. Ao longo do tempo, desde o primeiro dia que a gente se estabeleceu lá na usina, que a gente começou a empreender lá na usina, uma das coisas que me impulsionou muito para querer participar do debate público, virar um político um dia, foi essa questão da enchente. Isso dói demais na gente. Só a pessoa que passa pela experiência de perder tudo que ela tem, que sabe o tanto que isso é doloroso e o tanto que isso é revoltante. A usina é uma empresa que começou com muita luta, muita dificuldade, e que não é diferente da maioria das pequenas empresas do Brasil. No momento que eu começo a usina, é um momento que eu tava no fundo do poço, financeiramente mesmo, fundo do poço, cara. Eu e a Bruna sempre muito parceiro. Houve um momento que a gente não tinha um dinheiro para comprar um cachorro quente, e que era muito doloroso isso, porque eu vim de uma trajetória bacana, trabalhei em multinacionais, um currículo legal, e num momento ali, 2014, 2015, a gente teve dificuldade financeira demais, com empregabilidade e tal, etc. E aí é onde eu começo a fazer uns hambúrgueres de brincadeira em casa, assim. Eu lembro que eu estava assistindo televisão de madrugada, aí passou um cara lá nos Estados Unidos que ficava rodando os restaurantes, e ia nesses restaurantes que vende essas comidas bem ogras. Aí ele foi um dia num restaurante que tinha uma carne de hambúrguer dessa grossura. Cara, aquele ali era um sábado de madrugada. Fiquei assim, gente, hambúrguer dessa grossura? Por que existe um hambúrguer tão... Que é isso? Porque eu sou um comedor de X-tudo. X-tudo tem de tudo, mas é uma carne mais fina, né? Você, como que pode existir um hambúrguer com carne grossa desse jeito e tal? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Com essa carne grossa assim na cabeça e tal. Aí no outro dia eu fui lá no Reno. Você pesquisar uns treinos internos, eu fui lá no Reno. Aí cheguei pra açougueiro e falei assim, ó, queria meio quilo de maçã de peito moída e meio quilo de capa de costela moída. Aí ele fez a cara assim, tá. Aí ele tá lá tirando a capa de costela assim e a maçã de peito. Ele olhou pra mim pra trás assim, você quer moer essas carnes? Eu falei, quero moer essas carnes, 2015. Não, eu quero moer a carne. Aí ele, tá bom. Aí continuou mexendo assim. Aí passou um tiquinho, nem o açougueiro aguentou. Aí o açougueiro vira pra mim e fala assim, deixa eu te perguntar,
que você vai fazer com esse negócio aqui moído? Só, eu tô querendo testar fazer um hambúrguer. E hambúrguer, uai, esse trem deve ficar bom, cara. Olha pra você ver, hambúrguer tem negócio diferente e tal. Foi uma coisa muito fora da caixa. Aí fui pra casa da Bruna, nós pegamos uma frigideira fina, tudo errado, tacamos gordura lá, incendiou a casa da minha sogra lá, que ela ficou braba demais com isso. Engordurou a casa toda lá e tudo, fizemos um hambúrguer. Guilherme, a hora que eu mordi essa carninha assim no pão. Trem mais bom. Não, trem mais bom, aquele gosto de costela moída, aquele gosto de carne de maçã de peito moído. Aquilo ali pra mim deu uma sensação de ser tão gostoso que eu achei que aquilo ali era paralelo a um churrasco. O prazer que eu tive de comer aquilo. Aí ficou um negócio de brincadeira. E aí nesse momento que a gente começa a ter uma dificuldade financeira, de recolocação no mercado, eu pensei assim, quem sabe eu tiro a usina do papel um dia. Mas aquilo ali ficou na cabeça enquanto eu tava trabalhando. Então, porque assim, todo mundo, eu como empresário também, quando a gente tá começando, a gente faz do jeito que dá. E eu tenho uma dúvida que eu não lembro de você explicar. Mas por que a usina começou ali na prainha? Por quê? Começou lá não. Não começou lá? Não começou lá, é aí que tá. Mas então, em que ponto que ela foi parar na prainha, mesmo com essas enchentes, mesmo com isso tudo? Porque já que o Guilherme é a voz da população, vamos apontar o dedo pro Emerson? Se aquele lugar é tão ruim assim, por que você não sai dali? Ah, sim. Eu escuto muito essa pergunta, muito esse questionamento. Todo mundo é muito prático, né? A verdade é essa. Todo mundo é muito prático, ninguém quer enfrentar o problema. Não, basicamente foi o seguinte, num salto temporal e desse momento que eu começo a fazer uns hamburguinhos assim de brincadeira, na casa da Bruna, com um amigo, a gente passa por uma dificuldade financeira muito grande, um momento assim, pessoalmente também terrível, um dos piores momentos pessoais que eu já passei na minha vida. Fundo do poço. E aí no fundo do poço que você aprende a nadar. Assim, vou montar a usina. Não chamava usina ainda. Vou montar esses hambúrguer e a única alternativa que tem é dar certo. Não existe a possibilidade de dar errado. E por que a gente foi para aquele lugar ali? Porque quando você vem para 2015, o que era o point de Itaúna? A Jô Soares? Prainha, claro. Prainha. Qualquer ponto da prainha que você falasse que você ia abrir. Naquela época era o auge. Você Desfile dos estar carros, na prainha. né? É um outdoor. O auge. Antes a cidade era mais a boemia da cidade era mais descentralizada. Você tinha bares legais em Santanense, no Padre Eustáquio, no Garcia você tem a pizzaria do Zé Augusto, La Bodeguita. Você tinha coisas legais no centro. E aí, em algum momento, tudo era prainha. E se você quisesse ter algum tipo de sucesso, era prainha. E meio que morreu a boemia fora. Hoje, graças a Deus, está voltando, está descentralizando tudo de novo. E aí, a gente está com o desafio de montar a usina sem dinheiro. E aí? Como é que você monta uma hamburgueria sem dinheiro? Então, nós não estivemos na prainha no primeiro momento, mas eu tentei estar próximo. De frente à usina tem o California Lanches. E o California Lanches tem aquela rua que tá subindo ali, não é isso? Muita gente vai lembrar que eu tô falando agora, você não lembra que talvez estava nos Estados Unidos. Subindo ali, tinha uma janelinha, gente. Tinha um cômodo, assim. Tinha duas janelinhas estreitinhas aqui. Duas janelinhas estreitinhas. No vídeo, vai aparecer aí no vídeo. E essas janelinhas estreitinhas eram um portão grande assim de vidro, duas janelinhas estreitinhas. A gente colocou a cozinha lá dentro. O que era a cozinha que nós arrumamos? De OLX. Compramos uma chapa usada no OLX, fomos no ferro velho para tentar achar inox, achar alguém que soldava para fazer umas mesas de inox. Compramos uma fritadeira, tudo LX, simples, uma fritadeira simples, uma chapa simples, geladeira emprestada de não sei quem, geladeira usada e tal. Começou. Então, a gente começa num quartinho pequenininho, numa rua perto da prainha. Tipo assim, a prainha tava aqui, a gente tava na distância assim. E aí, sem dinheiro nenhum. Como é que faz a fachada? O Anderson se virando algumas madrugadas, tentando fazer uma fachada no pente. Olha onde que eu fiz a fachada. Aí cada hambúrguer tinha ali a sua logo, a sua logomarca e tudo feito no pente. Aí mandamos lá pra Megatone imprimir aquela fachada de muito mau gosto. Aí imprimiram. No início a gente não tem dinheiro pra gastar com arquiteto. Cara. Não tem dinheiro. Tem arquiteto. Passa um arquiteto. Eu era o designer, eu era tudo, a Bruna era tudo, nós era tudo, cara. Tudo. E aí a gente tinha uma sociedade com a irmã da Bruna e o cunhado da Bruna. Já a gente faz um parênteses nisso. E aí, ô Gui, a gente colocou, e pra chamar a atenção, o que nós fizemos? Olha as ideias de jirico, cara. Aí tinha a janelinha assim. Pra chamar a atenção, nós colocamos um refletor, um bracinho assim, ó, na porta da loja. E tinha um refletor azul que ficava refletindo a fachada azul. Aí quem passava pela prainha, que a gente queria chamar a atenção de quem passa, uai, que luz azul que é aquela? Ô Gui, barango demais, feio demais. Pensa um trem que funcionou.
O povo ia lá na porta pra... É a luz vermelha das estradas. É a luz vermelha da estrada. Aí era a luz azul. Quem não olha quando tá passando naquela viagem? Quem não olha aquela luz vermelha? Que luz vermelha é aquela? É, luz azul. Deu certo, aí o povo ia lá e tal. E assim, quando foi pra gente começar, nós acabamos aceitando a participação, como um acordo de todo mundo, da irmã da Bruna e do cunhado da Bruna. E ali foi um momento ali que a gente tinha pensamentos muito diferentes e tal, não chegou a dar briga nem nada, mas eles resolveram sair da sociedade, a gente também achou melhor, porque você sempre acaba misturando um pouco as coisas quando mistura profissional, pessoal, familiar. É uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Se você tem... Esses dias foi uma pessoa buscar um conselho comigo. Anderson, eu tô querendo montar um negócio com a minha irmã. Então eu falei assim, então vocês combinam direitinho, estabelece as coisas direitinho, porque o maior bem que vocês têm é uma outra. Essa é a maior riqueza que vocês têm. Vocês não podem brigar. Não deu briga na época. Mas antes de dar, a gente resolveu cada um seguir seu caminho e tal. E aí a gente começa a usina, cara, com muita dificuldade, com dificuldade financeira mesmo, assim. Nós éramos tudo e os próprios funcionários. Tinha 2 pessoas trabalhando com a gente. E ali a gente vai rentabilizando o negócio e juntando um dinheirinho. Por que eu fui pra praia? Todos os dias, Gui, nós íamos embora lá do quartinho. O meu sonho era ter a loja. O meu sonho era ter tipo aquelas hamburguerias americanas, tinha que sofazinho. Não tinha hamburgueria com sofá, cara. Não existia, né? Não tinha isso. Tinha em outros lugares, assim. Mas Itaúna não tinha isso. E de maneira alguma eu tô falando que não tinha em menosprezo às outras hamburguerias que existiam na cidade, que são a minha referência. E uma coisa interessante é que eu como mais hambúrguer da galera, do Ribs, do Califórnia, do Baiano, do que às vezes o meu próprio. Então eu sou fã desses caras. Eu aprendi a gostar de hambúrguer comendo um hambúrguer desses caras. Mas eu queria fazer algo diferente. Eu sonhava muito com isso, sonhava muito. É nessas horas que você tem um sonho que você conhece a parceira que tá do seu lado. Porque a Bruna sonhava isso junto comigo, cara. E não era sonho da Bruna, era um sonho do Anderson. E a Bruna tinha lá, trabalhava na Usiminas como nutricionista lá na cozinha e tudo. Não era uma função muito fácil também, que cozinha industrial é uma coisa difícil. Cara, a Bruna embarcou com o Endinho no negócio da usina. Ela trabalhava, acordava 10 para 5 da manhã, ia pra Usiminas trabalhar, geria a equipe dela lá da cozinha e tal. Chegava às 5 horas da tarde, era prazo de tomar um banho e tudo. Ir pra usina, dormir tarde, acordar cedo e dar conta do serviço dela e do meu. Agarrou na mão do Endinho e sonhou junto comigo. Então, por mais que a gente tinha a simplicidade na embalagem, nos equipamentos, na fachada, a gente tinha muita gana, muito capricho, muito amor com aquilo que a gente tava fazendo, porque aquilo é um sonho. E ela abraçou esse sonho junto comigo. E a Bruna, cara, ela vivia morta de cansado. O momento que eu tinha pra estar com a Bruna, que eu valorizava muito, era no domingo, que almoçava, ia pra casa dela já cedinho, a gente almoçava e tal, dormia um pouquinho, já tinha que ir pra usina de novo. Até um momento que ela sai do emprego, a gente começa a se dedicar na usina, e aonde que chega a prainha? Todas as vezes que a gente tava indo embora, a gente colocava os lixos tudo dentro do periquito verde, amarrava o lixo. Já existiu o periquito verde, não? Já há muito tempo. O periquito verde tá com nós desde 2012. Vai ser igual meu Fusca, então. Daqui a pouco vai ter placa preta, top. E daquele jeito, original, tudo queimado e tudo, mas o legal é isso, que é a história dele. A gente colocava os lixos, amarrava os lixos pra não deixar os cachorros rasgar os lixos na porta. Pra levar o lixo pra lixeira da porta da casa da Bruna. Aí o que a gente fazia? A gente descia aquela rua, tem a esquina do California Lanches e virava ali pra ir pra prainha pra ir embora. Toda vez, Gui, que o carro chegava ali na esquina ali, tinha um cômodo do outro lado da rua, que é aquelas portinhas, que é onde é a usina hoje. Tinha 2 portas ali, cara. Todo dia eu sonhava com aquele trem. O meu sonho era a loja aberta. É ali. Todo dia eu ia embora e ficava namorando aquele ponto, aquele negócio e tal, beleza. E aí, cara, algo que eu não recomendo pra ninguém, a gente resolve tentar conversar. Vamos pegar aquele número ali, vamos conversar? Vamos ver de qual é que é? Beleza, nós fomos lá na Solar Imóvel. Derrapado, ter mandar partir em dinheiro? Não, vamos lá ver, pelo menos ver, porque eu tava louco pra ver lá por dentro. Ver nunca pagou. Ver nunca pagou, aí a gente foi lá, viu e tudo. Ficamos encantados com o lugar, já tinha uma cozinha meio que montada lá. Tinha um negócio lá que era de comida fit. Tentaram comida fit lá antes. E a Solar falou assim, é isso, o valor é tanto e tal. Um valor que a gente não podia pagar. De jeito nenhum que a gente podia sonhar em pagar o valor da mensalidade lá, do aluguel. E aí a gente descobre quem que é o dono. Quem acredita em Deus, acredita. Quem não acredita, eu acredito. Tem coisa, Gui, que a gente vai olhando, vai passando a vida da gente, você vai vendo as coisas encaixar. Só pode ser Deus, cara. Aí a gente vai descobrir quem que é o dono do ponto, pra ver se esse Deus a gente conversar
conversava com o dono dava um descontinho, algum desconto, alguma coisa e tal. Foi descobrir, o dono era um padre. Padre, cara. Olha como é que as coisas já começam a abençoar desde cedo. O dono do prédio era um padre que há muitos anos atrás a família dele deixou de herança alguns terrenos lá, ele foi construindo um prédio lá, custou a cabeça prédio e tal, beleza. Basicamente, chegou o seguinte, praticamente a gente ofereceu metade do aluguel, oferecendo metade do aluguel e falou assim, a gente não tem condição de pagar agora. Começar a pagar. A gente tem condição de começar a pagar, tipo assim, daqui uns 3 meses. Eu sou o Anderson e eu tenho um sonho. Exato, cara. Exatamente isso, cara. Aí a gente chegou desse cara, num padre, Raimundo. Ele é vivo até hoje. Eu sou grato demais a ele. Porque ele transformou a vida minha e da Bruna. Falou assim aqui, nós só podemos pagar valor tal. Deu até vergonha de falar que a gente podia pagar. E não poder pagar agora, pelo menos uns 3 meses. Eu sei que o senhor não conhece a gente, mas nós somos trabalhador, eu e a Bruna trabalhador, a gente tem esse sonho e tal. O senhor nunca vai ter um problema de aluguel com a gente. Então, nós estamos pedindo, o senhor dá uma oportunidade pra gente. Você pode ter certeza que a gente vai fazer e vai dar certo e tal. Ele falou assim, eu acredito em vocês, Deus vai abençoar a caminhada de vocês, eu vou fazer isso pra vocês, o valor vai ser tanto, eu vou ligar na Solar. Posso falar na Solar que se fizer, vocês vão alugar? Pode. Dou 90 dias pra vocês de carência. Isso era junho. E nós com outro ponto lá. Vai escutar, junho, pagou de doido. Sabe o que é pagar de doido? Pagou de doido, foi lá, assinou, alugou. E pra arrumar fiador, Guilherme, pra poder ser fiador nosso. Nenhum parente podia, ninguém podia ajudar, ninguém tinha a renda também na época. Ou se às vezes tinha, podia, a gente sabe que é difícil mesmo. Hoje nem tem isso mais, viu? Nem tem isso mais. Aí tipo assim, o Whindersson, tudo fudido aí, o Enzo fudido da Bruna, vou ser fiador desse pessoal. Às vezes as pessoas podiam pensar assim. Sabe quem foi ser fiador nosso? O chefe do pai da Bruna. O que o chefe do pai da Bruna tem a ver com a gente? O cara foi lá, confiou, Gui, foi fiador nosso, tal, assinou tudo. Junho, beleza. E agora? Pra nós fazer essa cozinha, pra fazer as coisas. Eu tô falando isso para as pessoas entenderem o que é enchente em relação a isso. Aí, Gui, tudo que a gente começa a vender na usina era revertido para a própria usina. Por exemplo, mês de junho. Acabou o mês de junho, a gente foi e comprou uma fatiadora para começar a fatiar o queijo. Acabou o mês de julho, a gente comprou um freezer usado para usar lá embaixo. E assim foi. E foi passando o tempo. A gente não deu conta de ter condição de poder inaugurar 3 meses depois, que seria setembro. A gente só veio inaugurar a loja em fevereiro do ano seguinte. Então, a gente perdeu a carência de 3 meses, teve que pagar o aluguel de outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses, trabalhando e investindo. Trabalhando e investindo. Pra honrar. Pra honrar, cara. 24 horas trabalhando, cara. E a gente abre mão do nosso relacionamento. Chegou um momento que eu e a Bruna era amigo. A gente não tava empreendendo. A gente não tava namorando. A gente tava sendo empreendedores e amigos. Abrindo mão do relacionamento pra fazer o negócio dar certo. E a gente dá entrada em imóveis, a gente dá entrada em pão, etc e tal. A gente vai fazendo dinheiro e investindo até chegar em fevereiro, que era o momento ali de começar mesmo. A arquiteta que você falou aí, que é muito importante pro negócio, a gente não podia pagar arquiteta. O que nós ficávamos fazendo? Ficar passando madrugada, vendo modelos de hamburgueria, restaurante, tudo que tem ali é um pouco da nossa cabeça. Aquele adesivo lá, como que a gente escolheu os móveis e tudo. Mas na hora de definir as cores das paredes, a gente não entendia nada das cores das paredes. Aí a gente chamou uma arquiteta que a gente conhecia. Como é que foi a forma de pagamento? A Bruna passou para essa arquiteta 2 perfumes que ela tinha e comprou um tênis na Netshoes que ela queria parcelar de 10 vezes. E assim começou. Resumindo, a usina sempre bombou, graças a Deus. Quando começou a loja lá, todo mundo quis ir, todo mundo quis conhecer. A gente demorou um bom tempo ainda para poder reaver esse dinheiro que a gente investiu, para começar a sair do zero e começar a lucrar. E para economizar, eu saí da onde que eu morava sozinho, e fui morar dentro da usina. Eu fui morador da usina, Gui, quase 4 anos, e morava no estoque da usina. Então eu morava lá no meio das Coca-Cola, das embalagens e tal, e a Bruna era namorada, a gente não era casado. Então o pessoal ia embora todo dia, eu fechava a porta, trancava a loja por dentro, e lá eu dormia. Ou seja, eu vivia aquilo 24 horas, 2017. Eu e a Bruna trabalhamos 6 anos sem férias, sem sábado, sem domingo, sem feriado. 6 anos. A gente só folgava carnaval, 2 dias no carnaval, 24, 25,
primeiro, dia 2 e sexta da paixão. No ano era isso. O resto é todos esses dias a gente trabalhando 6 anos. Nós fomos dar a primeira voltinha, o primeiro passeio, eu e a Bruna, sem ter que ficar nessa, em 2021. 4 anos morando ali pra dar certo. E aí a gente descobriu o que é a prainha. Muito bom, muita visibilidade, as pessoas entendem fácil onde que a gente tá. E a gente começou a conviver com a danada da enchente. Logo no primeiro ano, no dia dos namorados. Porque num certo ponto você fala assim, ó, por exemplo, a parte boêmia era descentralizada. De alguma forma, ela centralizou na prainha, né? Trouxe toda a parte boêmia. Mas isso já vem de uma modernidade da própria cidade, né? Porque, talvez a galera não saiba, mas é que a prainha é um córrego, né? É um córrego. É um córrego que foi tampado ali para transformar em uma avenida para carro passar de um lado e do outro e as pessoas caminharem. Virou uma passarela ali, né? Quase que uma passarela. Era literalmente uma passarela. Porque naturalmente ali talvez nem alagava ali, nem vazava. Vazava, mas era esporádico. Não tão frequente quanto hoje, entendeu? Eu não sei quando que essa obra começou, mas a prainha virou desde que virou uma passarela, todos os negócios entenderam que ali era um outdoor fortíssimo. Então que os aluguéis ali eram surreais. E o aluguel que a gente pagava, porque o padre confiou na gente em um determinado... Depois o aluguel se normalizou. Mas no momento que a gente precisou, a gente pagava um aluguel que não era compatível com o que tinha no resto da prainha. Era uma loucura também os preços do aluguel, na época. A gente começa a conviver com essas enchentes, parece que chegou o negocinho ali. Chegou da usina. Tá pago, viu? Falando de usina, chegou a usina. Chegou patrocínio. Se você não sabe, esse vídeo está sendo patrocinado pelos celulares da Off Imports. Toda a estrutura aqui tecnológica é tudo da Off. Tudo que é tecnologia é Off Imports. Você tá vivendo pela Off. O celular é tudo da loja do Gui e o lanchinho é do Enzo, tá bom? Lá da usina. Aí, Gui, lá tem história. Quando você vai conversar com os moradores antigos, tem muito morador antigo lá, meu, antigão mesmo. E eles falam que alagavam, tinha situações que alagavam, mas não do jeito que é hoje. Tem um motivo por isso que tá acontecendo. A primeira alagamento que a gente pegou, assim, não foi tão grande, assim, que chegou a entrar água na loja, que gerou transtorno e tal. Foi no primeiro dia dos namorados que a gente fez lá na usina. Eu acho que eu lembro disso. Foi 2017, cara. Nossa. Cara, a gente decorou a loja, tudo bonito, aquele negócio, tudo lindo, maravilhoso. No começo da noite já começa a alagar, carro de namorado boiando, namorado que ia pra cada namorado, cara, uma bagunça. Aí, tipo assim, entrou uns 40 centímetros, 50 centímetros de água. Traz o hambúrguer pra cá. Tá todo mundo com fome. Na Coca Zero. Coca Zero, lógico, zero. Pra não engordar. Zero. Então, Anderson, por muitas vezes vocês sentiram o que era água destruir tudo que vocês tinham feito por vários finais de semana, feriados, né? Muitas vezes a gente sentiu isso. O primeiro episódio que nós tivemos aí com a enchente foi em 2017, no Dia dos Namorados. Esse Dia dos Namorados, ele é marcado por muita gente que teve... Eu lembro de um rapaz que estava atrasado para encontrar com a namorada dele. Ele trabalhava numa agência de carro, tinha do lado ali. Aí, nós tudo lá no andar de cima, assim, da usina, e falou com ele, ele pegou o carro, foi para acelerar, falou assim, não vai não, todo mundo. Aí, não, tô atrasado, foi pegar a namorada. Aí veio, com o carro da agência, não era carro dele não. Aí ele acelerou, assim, a hora que ele acelerou, assim, o carro só fez assim, boiando. Coitado. E aí... A gente teve essa experiência de ter tido uma primeira enchente e, enfim, outras oportunidades vieram, outros períodos de chuva vieram e a gente começou a notar que a cada ano que passava, a Jô Soares alagava cada vez com mais facilidade e cada vez mais rápido. Quando você tá ali no dia a dia, quem tem negócio lá e mora lá sabe. Do jeito que tá caindo a chuva, você sabe se vai alagar ou não. O barulho que a chuva faz, você sabe se vai alagar ou não. Todo mundo que tiver oportunidade, que mora ou que tem negócio lá, vai concordar comigo. E aí, a gente vira e mexe, começa a ser surpreendido. Você começa a ter aquela chuvinha sem vergonha, aquela chuvinha simples, e começa a dar transtorno. Quando fala em alagamento, as pessoas... A gente tem tanto problema no dia a dia, a gente não lembra de detalhe das coisas. E a gente começa a associar as enchentes só quando ela gera transtorno, quando ela gera prejuízo, quando ela gera calamidade. Porém, enchentes na prainha são frequentes. Porque nem sempre ela entra nos negócios e entra nas casas das pessoas. Mas o alagamento na rua, ela começa a ficar cada vez mais frequente. Aí, não, essa chuva aqui não vai dar nada não. Beleza, vamos continuar trabalhando aqui tranquilo. E dava.
A água passava isso aqui de entrar na loja. E todo mundo passava aperto, e todo mundo com o coração na mão. Até que vem em 2021, uma enchente de muita grande proporção. Uma enchente grande proporção. Um dia, né? Um dia, foi um domingo. 31 de Não, outubro. essa foi de 2023. Ah, ok. Teve um de 2021, que essa foi muito água. No final de domingo, tinha família lá, o pessoal trabalhando, os motoboys chegando. Guilherme, vai chegando água, vai vindo água, você não tem pra onde correr. A água deu 1 metro dentro da loja. As pessoas que estavam na loja, no momento lá, tinha uma família lá, até com um recém-nascido, perdeu o carro na enchente, teve que acionar seguro. Outro cliente teve a caminhonete dele arrastada. Motoboys que trabalhavam lá, o pessoal que ia trabalhar de moto, teve prejuízo. Nós tivemos um prejuízo muito grande, com muita coisa que queimou, equipamento eletrônico, geladeira, enfim. 2021, aí me bateu uma revolta. Sabe por que toda vez que entra bate a revolta? Porque você lembra da sua história. Lá com o periquito verde, a dificuldade, o dia a dia, tanto que você abriu mão, 6 anos sem folga. Eu tenho 40 anos, a Bruna tem 38. Nós não temos filho ainda. Nós estamos ensaiando agora. Por quê? Porque nós abrimos mão um tempo da nossa vida para dedicar ao trabalho, para a gente poder se sustentar. E a hora que vem uma chuva e leva tudo embora, ela não leva o bem material embora só. Ela está levando o tempo da sua vida. E isso é muito doloroso para todo mundo que passa por isso. Aí, Gui, 2021, pensei assim, nossa, agora eu tô revoltado. Isso que não tá certo. E eu dormi lá dentro, só que eu tinha medo de me posicionar e de começar a cobrar publicamente e ser vítima daquela política porca e sem vergonha, persecutória, que tantas vezes a gente já viu na nossa cidade. Eu tinha medo de ser refém disso. Eu ficava calado. Eu fiquei calado 2021, 22 e 23. E sabe o que eu ganhei com isso? Eu ganhei o vale transporte mais caro de Minas Gerais. Enquanto eu tava caladinho, eu cheguei a pagar o vale transporte mais caro de Minas Gerais. Os ônibus, depois da pandemia, sumiram na parte da noite. Da noite pro dia, minha equipe não tinha como ir embora. E ganhei uma enchente, além de outras de menores proporções. Mas a de 2023, uma enchente que entrou 1,70 m de água e lama dentro do meu negócio. Que deu prejuízo lá para muita gente na prainha, principalmente na parte final, onde a gente já se viu na Jovem Soares, naquela agência de carro que tem ali, não, que foi aquele comitê do Mitre, ali chegou a dar 2 metros de água ali dentro. 2 metros de água. E aí, vem essa enchente, o que acontece? Nós quebramos. A gente teve que recomprar um monte de coisa para nós podermos funcionar. Nós funcionamos e eu tenho que agradecer muito a muitos amigos, muitos colegas, que era a geladeira de um, o computador do outro que emprestou, o fornecedor, o prestador de serviço nosso de informática que emprestou um computador e tudo, e aí a gente começa aos trancos e barrancos. Isso é fruto daquilo que você vai construindo ao longo da vida, né? Pessoas vêm e ajudam a gente. E aí, Gui, eu penso assim, não tem como mais eu ficar calado, porque eu tô só me prejudicando, todo mundo tá se prejudicando, eu vou começar a expor isso aí, vou começar a bater nisso e vou tentar mudar essa realidade. Onde que aí eu começo a ir lá na Câmara, começo a cobrar vereador, começo a cobrar prefeito em vídeo, não sabia fazer vídeo. Você lembra disso mais ou menos no início? Sim. Não sabia fazer vídeo. E aí começo a cobrar todo esse tipo de situação e começam a entender por que essas enchentes acabam acontecendo com tanta frequência. E aí, cara, vem uma outra jornada de dificuldade, dedicação, não sei o quê, porque você caça confusão, prefeito não gosta, a turma que puxa saco lá de prefeito não gosta, você começa a ser mal visto nos lugares. E aí a gente começa a cobrar publicamente, mas entender o porquê que as enchentes acontecem com tanta frequência e cada vez mais fácil. E basicamente, por que as enchentes acontecem em Itaúna e a gente vê tanto falar de enchente em Itaúna? Um motivo muito simples e que talvez as pessoas não entendam. Todos nós, Guilherme, nós pagamos imposto para receber um asfalto, para receber melhoria. A gente paga imposto para isso mesmo. Mas, ao longo de muitas décadas, o que os prefeitos, sem propósito, sem planejamento da cidade, populista e ruim de serviço faz? Eles querem ganhar apoio popular asfaltando a cidade inteira. De preferência com um empréstimo bem salgadinho, bem gordo, um empréstimo bem bacana, pra você fazer bastante licitação e asfaltar a cidade inteira. Mas aí a pessoa fala assim, uai, Wenders, mas a gente paga imposto para asfaltar mesmo a minha rua, eu pago imposto para isso. Sim, só que se você vai comprar uma casa
Você sabe, o dono da casa falou assim, ô, gente, a parte de encanação e de esgoto dessa água aqui tá tudo obstruído, tá tudo errado, viu? Tem que arrumar, beleza? Beleza. Você vai chegar nessa casa e colocar um porcelanato em cima? Não vai, porque você sabe que tá tudo errado ali. Nós temos, Guilherme, nós fomos na nossa cidade, e não só no termo, na questão de enchente, mas a gente vem sendo em Itaúna reféns de prefeitos que ao longo do tempo não administravam a cidade, tocava a cidade. O cara pega ali o que o prefeito anterior fazia, vou tocar. Como que eu vou tocar? Eu vou fazer o que eu estava fazendo, porém com os meus apaniguados, com a minha turminha, os meus carguinhos para a minha turma. E assim a gente vai vivendo numa cidade que só se toca e não planeja nada. Não teve um prefeito que sentou lá naquela cadeira e pensou assim, como é que vai ser Itaúna do futuro? Que pessoas que eu vou chamar para trabalhar comigo, para pensar na cidade daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, aonde que a gente vai chegar? Com drenagem, com mobilidade urbana, com segurança, etc. Nós somos uma cidade de 103 mil habitantes, não tem guarda municipal até hoje. Mas poucas pessoas pensam no legado, né? A maioria a gente vê, até mesmo no passado, pensando tanto em benefícios próprios, quanto até mesmo na questão populista mesmo, de se manter, para ganhar o dinheiro ali, para manter essas coisas. Quando a gente pega o exemplo de Itaúna mesmo, que a forma que Itaúna cresceu, o tanto que Itaúna cresceu, e a gente pega a cidade inteira, o asfalto dá dinheiro, dá voto demais, a gente sabe também que asfalto dá muito dinheiro. Muito voto. Que inclusive, vou até abrir um vídeo que eu vi ontem, do prefeito de Cuiabá, chama Abílio, e ele fez um projeto que todas as ruas de Cuiabá que não forem asfaltadas não precisarão mais pagar IPTU. Ele mesmo mandou? Ele mesmo mandou, por quê? Ele falou assim, você que paga imposto, pagador de imposto, você tem que ter o seu imposto de volta, né? E todo mundo quer a rua asfaltada. E ele fala que os lugares que ele vai, a pessoa fala assim, que eu pago meu imposto, mas eu não tenho a minha rua asfaltada. E é justo, porque que tanta importância ao centro e não dá tanto a outros bairros, né? Então ele faz isso e ele ainda faz a piada, fala, eu não vou cobrar IPTU das ruas que tiverem sem asfalto, mas vocês não comemoram não, porque eu vou asfaltar. Eu vou correr para asfaltar. Porque eu quero o dinheiro do seu IPTU, sim. A pessoa vai pagar com gosto. Aí sim você paga com gosto. A gente não vê nada parecido com isso em Itaúna. Nunca viu. Eu não lembro de alguma coisa parecida com isso em Itaúna. Não tem. Nunca teve. Eu não lembro. Então, políticas populistas. Por exemplo, a gente tem um problema do trem que passa no meio da cidade. Você já viu alguém falar, talvez, de um viaduto? De um viaduto para liberar até mesmo um túnel para o trem passar? Não vai. Não. O que a gente vê no final é uma cidade que começou desse tamanhozinho lá no início dos 1900 e cresceu. Cresceu graças à proximidade com a capital, cresceu graças à proximidade com a grande cidade que já foi uma cidade bem menor que Itaúna, como Divinópolis, e cresceu muito rápido, graças a incentivos, mas cresceu. E nesse período, até mesmo igual eu abri o parênteses do Abílio, se asfalto dá tanto voto, vamos asfaltar tudo. E até mesmo, hoje a gente sabe que até mesmo o asfaltamento desordenado causa no final essas enchentes. Eu vi um vídeo seu mostrando que casas no Morada Nova é o topo Morada do morro. Nova é o topo e lá, alaga. Topo do morro e casas alagando. O que a gente tá vendo? Erros na infraestrutura da cidade para fazer algumas coisas. Libera de alguma forma um loteamento onde a gente tinha, hoje a gente sabe que a gente tinha uma trava, toda a chuva ali daqueles bairros e transforma aquilo ali num tobogã. Num tobogã de incrível. água e de lama. Sim. Todo esse tobogã de lama que escorreu lá em 2023, quem tirou aquela barraiada lá foi quem tava lá na frente. Inclusive nós, lá na usina, que passamos a madrugada tirando lama de dentro da loja com enxada e pá. Então assim, eu tô dando um exemplo aqui pra sociedade do asfalto. Porque colocam asfaltos caríssimos, de camada, às vezes de camada fina. Aquele asfalto que você coloca 2, 3 anos e já tá dando problema. Às vezes nem isso. Quantas vezes a gente viu isso acontecer na cidade? E antes de fazer esse asfalto, ninguém foi lá e refez a captação de água da nossa cidade, que a malha central da captação de água da nossa cidade é uma malha antiga. Então você tem que refazer. Você tem que melhorar a sua capacidade de drenagem, aquela obra debaixo da terra, antes de você vir e colocar o asfalto. Quem fez isso? Ninguém. Por quê?
Eu só quero bônus. É igual o jovem aí que tá afoito aí, que quer comprar a motinha dele, mas não quer tirar a carteira. Tira a carteira, tá louco? Eu só quero ter a moto. Só quer o benefício. E além disso, desse problema do asfaltamento desenfreado, com a visão eleitoreira para conquistar voto, a gente tem também liberação de loteamento de forma desordenada, de forma, não vou falar a palavra aqui, mas você deve estar imaginando, né, do outro lado aí, como que alguns lotes são submetidos, loteamentos são submetidos na nossa cidade ao longo de muito tempo, sem pensar na capacidade de drenagem, novas construções que a gente não tinha legislação para que a pessoa deixe espaços drenantes e não transforma a cidade num concretão, num cimento. A gente, Guilherme, até ontem, vários bairros, loteamentos novos são estabelecidos com aquele passeio curtinho, pequenininho, estreito. Enquanto quando você vai para outras cidades mais desenvolvidas, nesse sentido, nesse aspecto, você tem calçadas mais largas, um recuo da casa mais larga e essas calçadas mais largas com jardim de chuva. Basicamente, o que é o jardim de chuva? A calçada é mais larga e ela não é toda de concreto. Ela tem um espaço ali de terra, que tem um jardim, tem uma florzinha e tudo. Você nem percebe que aquilo ali é uma questão anti-enchente. E ao longo de décadas e décadas e décadas, vamos liberar aqui, não, construtor fulano de tal, parceiro nosso aqui, não, vamos dar um jeitinho aqui e tal. A gente vê uma cidade todinha com calçadas curtinhas, pequenininhas. Nós não fizemos valer uma rigidez e processos e fiscalização para essa cidade crescer de uma forma mais coordenada. Hoje a gente paga o preço. E aqui eu venho falar não só da Jovem Soares, porque eu começo essa luta pensando no meu negócio, na minha revolta. E aí, Gui, eu vou conhecendo outras histórias de outros bairros, de outras localizações que são tão revoltantes quanto ou até mais. Você tem ali o Nova Vila Mozart. Tem a parte do bairro de Lourdes ali, debaixo da Avenida Dorinato Lima, aquele bairro tudo ali é a Nova Vila Mozart. Esse pessoal, Gui, eles clamam por obras há décadas. Todo prefeito que entra e sai sabe o que tem que fazer. Tem que abrir aquelas ruas tudo, refazer a captação de água, fechar as ruas, pronto, e dar dignidade para aquela pessoa que 45% do tempo da vida dela que ela trabalha é para pagar imposto. O prefeito fez isso? Nenhum. E a gente espera, e não só espera, mas como eleito, nós vamos cobrar muito, de maneira contundente, para que seja feito. E o que a gente escuta normalmente? Por exemplo, da galera mais antiga. Vou dar o exemplo do meu sogro. Aquela prainha antigamente era um brejo. Uhum. Vila Mozart era um brejo. Como é que alguém construiu num brejo, jogar a terra em cima do brejo e achou que não ia dar errado? Uhum. Então, o que acontece que a gente vê são erros do passado dando problema agora. Uhum. Vai cair no colo de alguém e alguém vai ter que resolver. Porque na teoria, se você for olhar, igual o problema da praia que tem que ser resolvido, ele não atinge a cidade inteira, ele atinge uma pequena parcela. Isso. E, por exemplo, se a gente for considerar que é válido aquele estudo do ex-prefeito Neider Moreira, de quase 100 milhões de reais para arrumar a prainha, a gente está falando aí de 15 a 20% do orçamento anual da cidade. Do ano inteiro. Então a gente vê que é inviável. Mas tem condição sim, com apoio de externo, estadual, federal, podemos conseguir. Mas que não vem ao caso agora, porque assim, algumas coisas podem ser até evitadas. Quem ia imaginar que liberando o loteamento de uma fazenda que é ao lado da cidade ia causar todo esse transtorno que aconteceu em 2023? Por que a gente acredita, gente? Por exemplo, tem uma fazenda aqui do lado da cidade, bem próxima da cidade. Uma pessoa vai lá e compra essa fazenda, chega no prefeito e fala: prefeito, você quer se reeleger? Eu vou te ajudar na sua reeleição, mas quando você se reeleger, você vai liberar o loteamento lá, porque eu quero essa fazenda que eu paguei 1 milhão, ela vai virar 100 milhões. Então eu vou gastar dinheiro na sua campanha. A gente sabe que isso acontece de forma velada, mas sabe que acontece. As próximas gerações ficam reféns. E a gente vê Itaúna que cresceu sem nenhum tipo de... Itaúna cresceu sem nenhum tipo de ordem. Mas a gente tem cidades como Belo Horizonte que cresceram, que foram criadas com ordem. E mesmo assim dando enchentes. Então assim, é uma coisa natural de falta de planejamento. Mesmo criando com planejamento, ainda existem problemas depois. Que são necessários depois obras para adequar essa nova realidade da cidade. Vou dar um exemplo para vocês que a galera gosta muito de falar, mas a linha do trem dentro da cidade é um absurdo, uma linha do trem da cidade, né? Você sabia
que a linha do trem chegou antes da cidade? Chegou antes da gente. E quando a gente vai olhar lá para os anos 50, 60, 70, o progresso vinha da linha do trem. Então estar perto da linha do trem era sinônimo de progresso. Eu estava perto do transporte que chegava de Belo Horizonte, ia para Divinópolis, ia para onde fosse. Então era muito normal construir casas. Então a cidade cresceu em volta da linha férrea. Não foi a linha férrea que rasgou a cidade. Essa mesma linha férrea, ela é de propriedade da VLI. E um jornalista, uma vez, Wenderson, um jornalista, naquela época que a gente estava falando sobre Viaçu, que pode com certeza ser um papo para um outro momento, Sim. falou que ele tinha a solução para o transporte público da cidade. Eu achei até bem interessante a ideia dele, que eu falei assim, esse cara foi longe agora. É um jornalista que eu gosto até muito. O transporte público ou é para enchente? Não, do transporte público. Ele falou, eu tenho a resolução para o transporte público. O que a gente vai fazer? A gente vai desapropriar a VLI, os trilhos do trem, não vai passar mais trem mais aqui dentro da cidade, vai resolver totalmente o problema do trânsito ali, e já que a gente vai desapropriar, eles não vão passar lá mais, a gente usa os trilhos dele e monta um trem. Então, esse trem vai sair lá do bairro, lá do Parque Jardim, vai sair lá do Itaunense e vai vir pegando todo mundo santanense. É o metrô, é o metrô. Centro. É o metrô Itaunense. Nosso grande jornalista da cidade, grande Hamilton, eu gosto muito do Hamilton, um beijo, um abraço aí, viu, Hamilton? E eu achei muito legal porque assim, aí a gente vê que não é tão simples os problemas da cidade de ser resolvidos, porque talvez a pessoa vai falar assim, o problema da prainha é muito fácil. É só a gente alargar a prainha. Todo mundo acha isso. Que é só largar a prainha. O problema do trem é muito fácil, é só tirar a empresa que chegou primeiro. Não, e se tirar a linha, existem vários casos de cidades que no passado conseguiram colocar a linha um pouco para depois. Nós estamos numa cidade, não é para evoluir ela, não é para fazer a cidade crescer, ordenar, dar qualidade de vida para as pessoas. Várias cidades cresceram e alcançaram a linha de novo. Isso pode perfeitamente acontecer em Itaúna também. Não é simples. Eu concordo com todo mundo o tanto de transtorno que a linha de trem gera para o nosso cotidiano hoje em dia. Mas tirar não é nada fácil, nada nem um pouquinho fácil. A gente tem que lembrar ainda que o progresso traz imposto. Porque a VLI, ela paga imposto para a cidade, ela paga por esse uso. Esse mesmo trem que carrega esse minério, ele traz emprego para a cidade, com pessoas que estão ali olhando o trilho, traz muitas coisas assim. Todas as carretas que fazem, a maioria, a gente vê gente de fora falando assim, Itaúna é muito forte com transportadora. Por quê? Por causa da linha do trem. Aí o que a gente vai fazer? A gente pega a linha do trem e joga lá pra Pará de Minas. Sim. Sim. Aí deixa... Aí perde todo o imposto que as transportadoras trazem, que a mineradora traz. Exatamente. Tudo isso, vão jogar pra Pará de Minas. Isso. Então, às vezes, os problemas parecem ser simples, né? E não são. A gente pode abrir, eu acredito que a gente pode abrir a prainha ali o tanto que for. Dependendo da chuva, se não tiver um ralo no final, vai agarrar. Exatamente. É a mesma coisa, sei lá, da sua caixa d'água estourando na sua casa. Se tá descendo 1000 litros d'água de uma vez num ralo desse tamanho, sua casa vai molhar inteira. O ralo é pequeno. A água, ela tem que passar por algum lugar, né? Ela vai passar. Exatamente. Então tem que ser projetado tudo isso da forma certa. E não só na prainha especificamente. Quando eu falar prainha, pessoal, pode entender outros bairros, mas vamos falar especificamente da prainha aqui, que todo mundo acha que é um problema fácil de ser resolvido e rápido. Ah, Wesley, mas o que tem a ver o asfaltamento e também a questão do concreto? Basicamente é o seguinte, quando nós tínhamos algumas ruas de calçamento, várias ruas de calçamento ali, ó, porque passando pela Jovem Soares ali, você tem vários bairros ali, ó, pra cima. Piedade, Graças, Belvedere, Cerqueira Lima. Tem a região de cá, que tem a região central, muitos bairros. Quando a gente tinha ruas de calçamento ao longo desse perímetro, a hora que a água vinha, a chuva caía, a terra ia absorvendo parte dessa água. Essa água vai lá para o lençol freático, né? Lá para a água que está debaixo da terra. Quando você vai asfaltando tudo, sem mudar a captação de água antes, sem mudar lá as manilhas, mudar lá a captação de água, organizar as coisas certinho, a água vai correr muito mais rápido. E a água não tem para onde ir. Tudo virou um concreto, tudo virou asfalto, essa água vai vir e vai descer. Se eu pegar essa água viva aqui, ela tá aqui para te dar exemplo. Eu vou subir lá no Belvedere, lá em cima com essa água viva aqui, 500 ml. Eu vou fazer com isso aqui com ela aqui, ó. Vou jogar ela todo 500 ml. Esse 500 ml vai descer lá na prainha.
Não vai ter nada que vai absorver esses 500 ml, porque a cidade virou um concretão e um asfaltão. Graças a esses maravilhosos gestores, muito capazes, republicanos, que passaram na cidade nos últimos anos. Hoje nós somos refém disso. E há uma reclamação muito grande, viu um vereador, Guilherme, fazer um vídeo ali na Jovem Solar, falou assim, vai acabar o prefeito tendo que resolver isso. O governo, o estado estão abandonados e tudo, é a prefeitura que vai ter que pegar para resolver. Lógico, é isso mesmo. É o nosso povo, os nossos gestores que tem que pegar e resolver mesmo. A gente pode até angariar recursos federais, estaduais, mas está com nós essa responsabilidade. E esta responsabilidade da Jovem Soares, da Nova Vila Mozart, do bairro JK, daquela parte ali entre o Garcias e o Itaunense, perto, mãos à obra, e vários outros lugares que alagam, é desses gestores. É fazer uma escolha administrativa de abrir mão um pouco daquilo que dá o voto fácil e fazer a obra debaixo da terra. Porque a obra debaixo da terra, ela não dá voto. Fica debaixo da terra, você esquece dessa, não tá vendo? Você não tá pegando ela. Você não tá indo numa festa, você não tá vendo o asfalto. Quem vai ver uma barragem de contenção lá no Sumidouro? Ninguém. Quem vai ver a obra de uma barragem no Sumidouro? Você pode colocar a cara do prefeito que construir. Ninguém tá nem na parede dessa barragem que ninguém vai ver. Tá nem aí. Não tem esse estímulo. Então, hoje, nós temos um novo prefeito que está o primeiro ano de mandato dele. Ele tem essa oportunidade de quebrar esse ciclo. Tá. Você falou do prefeito agora. Qual que é a sua expectativa sobre esse governo que a gente acredita aí, ó, que já passou o primeiro ano? Eu pelo menos eu não vi obra nenhuma. Tô vendo a Gasmig mexendo lá agora, fazendo mais buraco em cima do mais buraco. Como o Sai também gosta de fazer. Mas pra você que tá dentro do problema, você tá no olho do furacão, qual que é a sua expectativa com esse novo governo? Eu dou um voto de confiança. É um governo que está começando agora. Não tão agora, que já passou um ano, né? Já passou quase 30% do tempo. Eu vejo o Mitre uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que quer fazer uma boa gestão, deixar um bom legado. Acho em muitas circunstâncias que está devagar em alguns pontos, mas eu dou o voto de confiança de que este ano, porque sabe o que acontece? O prefeito começou. Ele teve a oportunidade de começar a montar o time dele, de trazer os secretários que ele confiou. Estes secretários trazer os indicados por eles em cargos-chave. Lá na Câmara de Vereadores foi votado lá aquela recomposição toda do organograma. A Câmara referendou aquilo. Então, hoje, inclusive até um aumento, né, de salário foi proposto para a equipe de secretariado. Então, hoje, eles tiveram tempo de montar a equipe da forma que eles quiseram, que o secretariado montasse a equipe, definisse a metodologia de trabalho, e eles tiveram um ano para se planejar. Agora, a partir desse ano, é a hora de pôr a mão na massa. Pegar essa equipe que o Mitre confiou e que a metodologia que esse pessoal criou se transforme em transformações pra gente. Então, se eu vou chegar no final do ano continuando confiando na boa vontade do prefeito, ou se eu vou chegar no final do ano cobrando daquele jeito que todo mundo já sabe como é que eu cobro, nós vamos saber ao longo do tempo. A primeira manifestação pública que eu faço esse ano é cobrando. Nós queremos um plano, um cronograma e nós queremos data. Quem não tem um cronograma não sabe aonde que chega. Quem não tem meta não chega em lugar nenhum. Então, o cidadão itaunense, ele não pode confundir as coisas. Quando ele vê uma escavadeira na beirada do rio, tirando o matinho e jogando, aquilo ali é uma obra preventiva, de limpeza de leito e desassoreamento. Uma obra importante, mas ela é preventiva. Nós queremos obras essenciais. Nós queremos rua aberta lá no Nova Vila Mozart. Nós queremos rua aberta para continuar o trabalho lá na JK, entre outros lugares. E nós sabemos que isso não é feito da noite para o dia. O cidadão itaunense que estiver vendo isso, não é obra barata, não é obra cara. E são obras que para fazer vai gerar até um transtorno. Vai dar uma poeira na porta da casa, vai gerar um transtorno, nós vai ficar vendo trator e tudo. Não vai ser fácil a gente atravessar isso. E a gente só vai conseguir através de cronograma, planejamento. E o que nós queremos saber é qual é o plano de hoje até o dia 31 de dezembro de 2028.
Até lá, nós temos que ter uma cidade melhor, mais evoluída em drenagem em outros aspectos. Eu ainda dou esse voto de confiança. Se a minha postura daqui para frente vai ser continuando dando esse voto de confiança ou cobrando de forma contundente, o tempo vai dizer. A gente vê a população, depois de um ano como vereadores, a gente vê que a população ela reclama quando está a seca, então ela pede uma chuva para baixar a poeira, a chuva vem trazendo limpeza e transtornos. E além dos transtornos, ainda vem trazendo mato também. Então a mesma chuva que tira a poeira, ela faz crescer o mato. Aí depois a população quer que acaba com a chuva, começa a seca para secar o mato. Sabe, é um ciclo de sempre a população está reclamando. Então ela precisa entender as consequências de todo esse processo. Porque a gente não está falando de soluções imediatas. A gente está falando talvez de soluções para o seu filho, para o meu filho. Exato. Uma cidade melhor para os nossos filhos. A gente pode também, talvez, se for liberar novos bairros, fazer um bairro realmente preparado para receber isso, para a gente não ter que gastar com isso depois. Se tem algum empresário gastando com loteamento, ele tem que deixar isso tudo preparado para a prefeitura. E eu tenho outro ponto, porque a gente fala sobre eleições, eleitoreiras, votos, e a gente pega a Câmara Municipal, que eu, pelo menos, tenho várias reclamações estruturais ali, usando o resto do duodécimo ali, que foram mais ou menos 15 milhões, pega 1,5 milhão, pega uma dor da cidade, que, por exemplo, dor hospital, enchente, e pega aquele checão assim, gente, ó, cheque. Aí vai o presidente, o vice-presidente pega o cheque, 1,5 milhão pro hospital e para as enchentes. Nossa. Vai fazer, claro, excelente ideia, mas eu acredito que a gente precisa muito mais do que isso. Eu não sei quanto, você sabe o valor que a Câmara separou para contenção de enchentes? Acho que foi 900 mil, se não me engano. 900 mil, já é o primeiro passo, talvez. Vamos dizer que a obra total vai ficar 50, 60 milhões? A gente tá falando que daqui a uns 50 anos economizando, assim. A gente acaba com isso. Não é ruim. E economizando, partindo do ponto de vista que a Câmara custa 17 milhões por ano. O que eu queria ver era fazer esse tipo de pagamento sem o cheque. Se tem o mesmo valor. Sem o cheque, sem falar, sem avisar. Sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Só falar assim aqui, bate na porta do e falar aqui, economizamos. Precisava comprar com notebook? Precisava, né? Nós não compramos. Agora comprou. Obrigado. Agora comprou. Precisa fazer uma reestruturação elétrica lá para comportar as novas demandas, inclusive as de ar-condicionado? Precisa. Mas não, vamos devolver 1,5 milhão para fazer o cheque. E o cheque? Exato. Como é que a gente vai falar que a gente foi os que mais devolveram, né? E o duodécimo já vinha sendo falado desde o início do ano, né? Sim. Parece que já era um sonho de chegar no final do ano. É o cheque, sonharam com esse cheque. Eu acho que o cheque estava pronto antes do final do ano acabar. Sim. A gente pega uma câmara com problemas de internet. Os nossos assessores têm dificuldades de usar a internet. Gente, isso é uma realidade. O Gui não tá pegando no pé. Nós temos uma Câmara Municipal que você paga. Se você trabalha até 5 horas da tarde, até 11h30 da manhã você trabalha para pagar imposto. Nós estamos em 2026. Muitas vezes a nossa equipe não... muitas vezes mesmo. A nossa equipe não consegue trabalhar, fazer um ofício, um requerimento, uma ouvidoria, um projeto de lei, porque a Câmara está sem funcionar em internet. 17,4 milhões de orçamento anual. Vamos torcer para que nesse último ano dessa mesma diretora eles consigam economizar bastante. Para mandar desses 17, uns 7 milhões. Aí faz uma diferença boa, hein? Aí faz uma diferença boa. Então, a Câmara não deveria custar 17 milhões. Esse já é o ponto. É um ponto, né? É um ponto. Não deveria nunca nem custar nem perto disso. Porque quando a gente pega que o duodécimo passado foi 15 milhões e sobrou só 1,5 milhão, gastou 13,5, viu? Que é desses 13,5. Solenidade. São muitos funcionários. Solenidades, cestas natalinas, não sei. Mas enfim. Mas a solenidade e a cesta natalina, eu sou a favor deles. Eu sou a favor de você pegar grandes histórias de itaunenses e prestigiá-los. A gente sabe que não é toda homenagem que vai, de fato, ser uma homenagem. Às vezes tem alguma coisa ali, algum interesse, alguma coisa. Mas tem pessoas que têm histórias fantásticas na cidade, que às vezes são pessoas simples. E quando você fala assim, oi, parabéns pela sua história, toma esse prêmio, nós estamos reconhecendo você. A pessoa tá ali com a família dela, comer um salgadinho e tudo, ela vai lembrar daquele momento para sempre. E às vezes aquela história que ela construiu até aquele momento, ela vai ter gana para construir muito mais.
Concordo, feliz. Não, isso é excepcional, até para melhorar. Só de eu brincar que eu ia dar um cidadão honorário pro Francis, não, um mérito esportivo pro Francis Leno, ele se sentiu tão pertencente a Itaúna. E a gente sabe que é uma medalha de Itaúna. Ele é um ponto turístico de Itaúna. É querido demais. Mas aí que tá. E se a gente conseguisse fazer isso dentro da Câmara, a nossa Câmara não está tão preparada, os nossos administradores da Câmara não estão devolvendo do 10º, porque poderíamos fazer não precisava de ser um evento grande para todo mundo, para não cair. Podia ser por etapas, né? É um exemplo. Dá pra fazer. Temos vários exemplos. Mas enfim, a gente vai chegando no final. A gente já tá falando bastante. Falta só mais uma coisinha pra fazer. Não, tem coisas pra falar, mas já avisando, porque senão, gente... O assunto rende. Vai ser 4 horas de vídeo aqui. Dois bons de fala. A gente sabe muito bem que quem procura engajamento sabe que quanto mais, pior. Né? Então vamos ser bem direto. A gente achava que ia ser meia hora, né? Meia hora não vai ter jeito. Já estamos falando quase uma hora já. Quase uma hora. Mas o assunto é bom, tem que render, né? Eu acho que tem que deixar claro algumas coisas com relação à enchente, que nós temos uma oportunidade de fazer diferente agora. Toda vez que a gente toca nesse assunto, é um assunto que a gente toca com dor. Muitas vezes, em tocar nesse assunto com algumas pessoas, eu chorava. Até com alguns vereadores que já teve a oportunidade de conversar comigo. E esse problema, gente, ele não aconteceu só pelo asfaltamento desenfreado, ele não aconteceu só pela falta de planejamento da cidade e pelo descompromisso com o planejar uma cidade do futuro. Ele acontece também pela responsabilidade dos representantes públicos ao longo de muito tempo. Quando eu falo representante público, não é vereador apenas, não. Todo mundo que está no organismo público, todo mundo que tem um papel importante na sociedade, de não discutir o problema, Gui. Nós só vamos lembrar da enchente quando ela acontecer. Aí, quando ela acontecer, todo mundo vai falar de enchente. Hoje em dia, todo mundo vai fazer vídeo. Depois que passou a enchente, o sol subiu, ninguém toca mais no assunto. E às vezes o enchente demora 2 anos para chegar, 3 anos. De grande proporção. Sim. Na prainha toda hora. Prainha, Nova Vila Mozart, pingou, já tá querendo alagar. A de grande proporção. Olha que absurdo, gente. O Anderson ia viajar pra Bahia, eu vi assistir um vídeo dele, simplesmente teve que cancelar as suas férias, porque olhou a previsão do tempo e falou, vai chover bastante, vai ter muito milímetro em água. Vamos ter que cancelar a viagem, porque estão reféns. Exatamente. A gente estava com uma viagem pra Bahia, já tinha um tempão que a gente tinha comprado. Aniversário da Bruninha. Você lembra que eu falei no início o tanto que é importante você ter uma parceira ponta firme do seu lado? Eu falei assim, Bruno, eu tô muito preocupado de ir. 2 motivos. Primeiro deles, eu como um representante que fala de enchente, que cobra de enchente, que tá junto com a população com questão de enchente, na hora que o bicho vai pegar, eu vou viajar? Não. Porque se der enchente, eu quero estar junto com o povo. Se deu enchente lá na prainha, lá, eu quero passar a madrugada limpando a minha loja com muita dignidade. Porque é isso que vai fazer eu lembrar que aquele problema tem que ser resolvido. E o outro problema, eu tô lá na Bahia tomando água de coco. O telefone toca, o Anderson, tem 1,70 m de água dentro aqui da usina aqui, ó. A gente, Gui, erra a administração pública em administrar mal os últimos anos, mas erra representantes públicos quando não se discute. Uma coisa que eu prometi e que eu venho seguindo à risca é nunca mais deixar esse assunto ser esquecido. Por exemplo, em manifestações na Câmara, ali na hora do microfone, você já deve ter cansado de me ver falar desse assunto. Ao longo do ano passado, Gui, por isso que eu falo que a prefeitura, é a hora da prefeitura pôr a mão na massa. Porque pela primeira vez houve uma audiência pública na Câmara em que eu convido, né, mas o pessoal muito gentilmente foi, que bom que foram, né? Senão todo mundo ia ficar muito chateado com isso. O pessoal da infraestrutura da prefeitura, do meio ambiente, da regulação, do SAI, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia. A primeira vez que alguém teve uma iniciativa, tipo assim, gente, nós precisamos sentar num lugar, discutir sobre enchente e traçar um plano. Isso aconteceu em junho. Então, eu tenho muito orgulho disso ter acontecido, porque não foi fácil chamar esse pessoal. Não foi fácil organizar isso. Por que não é fácil organizar isso? Porque não é... Para ter essa representatividade, para ter combatido tanta enchente, em chegar com uma força política de convidar esse pessoal ir, é isso que deu trabalho. Para esse pessoal todo estar lá em junho de 2026, foi uma trajetória de perda, de prejuízo, de quebrar, de voltar.
e de aumentar esse capital político, esse sentimento de outras pessoas que sofreram com enchente para que isso acontecesse. Nós tivemos 2 reuniões que envolviam todo esse pessoal, e nessas reuniões eu paguei panfleto do meu bolso, fui de bairro em bairro nas regiões que alagam Itaúna, entregando panfletinho. Aqui, tal dia nós vamos estar lá falando de enchente. Entregando, na mão das pessoas, conversando com as pessoas. A primeira audiência pública que teve, Gui, o pessoal ter a oportunidade de ver esse vídeo, depois talvez a gente deixe um link, alguma coisa aqui, lotou a casa. Foi um momento que, de falar, eu arrepio o cidadão ali de vários bairros ali querendo solução com aquilo e tudo. E nós propomos um projeto de lei que chama o projeto Protege, Programa Protege. E o Programa Protege é o seguinte: hoje, Gui, estas reuniões, sentar prefeitura com todos os seus departamentos, corpo de bombeiros, polícia eventualmente, isso só acontece por uma força política e por um esforço muito grande de alguém que está lutando contra isso. Se amanhã o Endim parar de lutar contra isso, essa reunião só vai acontecer se alguém tomar a frente, criar uma força política tão forte a esse ponto e continuar. E política pública não pode ser na base da força. Ela tem que ser algo perene, tem que ser algo duradouro. E a ideia desse programa Protege, ele foi, inclusive, hoje é um dia simbólico, porque o programa Protege, que é esse projeto de lei de autoria minha, ele foi sancionado pela prefeitura hoje. Vai pra você ver, a gente tá falando de enchente e hoje ele foi sancionado. Data? Hã? 29. Porque 29/1. 29. E isso é um marco histórico. Porque a partir de agora tem um cronograma oficial em que as reuniões da Defesa Civil, que periodicamente acontece, elas vão acontecer na Câmara dos Vereadores, com os outros departamentos correlacionados, infraestrutura, meio ambiente, regulação urbana, SAI, e também com convidados de classe do CREA, do CAL e população civil e vereadores que quiserem ir. Agora, a gente não precisa de estabelecer aquela força política de tal e todo mundo ir e na base da pressão, não. Agora é um programa perene. Então, a partir desse ano, nós vamos ter essas reuniões periódicas, em que a gente vai discutir sobre enchente, traçar um plano e, basicamente, reunião de hoje. O que nós tratamos da reunião passada? Nós colocamos tal meta. Chegou na próxima reunião? Ô, gente, tudo bem? Vocês estão lembrando disso aqui que todos nós nos comprometemos? A gente conseguiu fazer? Sim, próxima etapa. Porque se não tiver o acompanhamento do dia a dia, se não tiver um cronograma, se não se discutir e traçar plano, a gente não chega a lugar nenhum. Então esse ano a gente já começa a tratar de enchente não pela pressão, mas por uma política pública fundamentada na nossa cidade. Isso é uma coisa muito importante. E o governo da prefeitura esse ano, ela tem uma oportunidade histórica de ser a prefeitura que fez o que várias outras prefeituras não fizeram, que abriu mão de algumas coisas dentro do orçamento e que reformulou o orçamento da prefeitura para poder fazer e dar dignidade para as pessoas que tanto esperam isso. Então a gente vai estar aqui, vai estar cobrando muito, vai estar acompanhando, ajudando no que for necessário, e a gente espera que agora efetivamente a mão na massa aconteça. Teve muito tempo para discutir. Agora é a hora de mão na massa, ir conversando e consertando à medida do tempo e ao longo do ano, e a gente vê resultados concretos acontecer. Vamos torcer então para o homem da caneta, né? O homem da caneta canetar isso aí e resolver. Gente, vamos finalizando essa conversa, esse bate-papo. Quando a gente começou a pensar nesse projeto aqui, a gente não sabe se uma pessoa vai assistir, 5 pessoas vão assistir, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Mas você que chegou até o final aqui, a gente gravou e vamos gravar vários vídeos para você. Você que está preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui em Itaúna, quer se atualizar, eu tenho certeza que a partir de hoje você sabe um pouco mais de enchente. Eu aprendi um pouco, o Anderson aprendeu um pouco comigo e vocês vão aprender com a gente. E é o que a gente espera, uma população mais entendida, tanto atualizada sobre as coisas que acontecem em Itaúna, quanto como coisas políticas aqui. Então eu estou bem satisfeito com a conversa que a gente teve aqui, que a gente possa ter mais. Vamos tentar
fazer aqui uma vez por semana. Se vocês, já coloca aí pra vocês comentarem aí em algum tipo de tópico que vocês estão pensando, algum tipo de ideia, de tema pra uma próxima conversa entre a gente aqui. A gente pretende trazer alguns convidados também, se a gente tiver algum tema bem específico. Mas isso aqui é um projeto piloto e tomara, talvez isso aqui é o primeiro vídeo, a gente vai mostrar depois, lá na frente, depois de anos, Vendinho. Falar assim, você lembra o primeiro vídeo? Lá em casa, que chegou a sacolinha da usina e que a gente estava usando os itens todos da off lá, o microfone, os telefones. Claro. Pode ser que é o primeiro passo. Mas eu acredito que a gente, tendo 52 semanas no ano, a gente pode entregar 52 vídeos pra vocês em um ano. Imagina, 52 vídeos, 52 assuntos. Para as pessoas entenderem mais. Porque pensa, gente, se a gente vai fazer... Como que a gente vai falar sobre tudo que a gente falou aqui no Instagram? Não dá tempo. Então, esse formato aqui, essa iniciativa que eu e o Gui estamos tendo aqui, a gente não está pensando em quantidade de gente que vai ver, a gente não está pensando nem muito em qualidade. Se tiver uma única pessoa que está assistindo nossos vídeos, para essa única pessoa nós vamos estar aqui vir e dar o nosso melhor. E já agradece essa uma pessoa. Então eu já agradeço essa uma pessoa que está aí. Você, essa pessoa que está aí, ficou até agora, a gente agradece muito. Pode ter certeza que isso aqui, a gente não está visando audiência, não está visando nada. A gente quer falar de política pública, quer falar da nossa capacidade, da nossa visão de mundo e levar para a população entender como que funciona certos problemas públicos, como que ele pode ser solucionado. Então, se você tem interesse disso, se você gosta de aprofundar mais, gosta de aprofundar mais as coisas da sua cidade, nós vamos estar aqui com alguns temas. De vez em quando a gente vai trazer uns convidados, né, Gui? Especialista e tudo. Várias mazelas da sociedade, várias questões, visões de futuro. A gente vai tentar trazer conteúdos mais densos aqui, mesmo que você seja uma única pessoa. E é isso, gente. Não deixe de mandar demandas para os nossos gabinetes. Não deixe de mandar os temas aí que vocês interessem. E a gente quer o Itaúna melhor. Estamos trabalhando para nós envelhecermos bem nessa cidade. Essa cidade que a gente tanto ama. Eu não sou de Itaúna, mas eu amo Itaúna. E eu quero uma cidade bem melhor para o meu filho. Cada dia melhor, mais segura, mais agradável, com muita arvrinha pra gente ter um menos calor aqui, com muita segurança, muitos policiais felizes, guarda municipal. E tem muita... A gente tem com transporte público, se tudo der certo e a gente seguir a cabeça do Hamilton, a gente tira a velhinha daqui, monta o metrô lá no trilho. Sim. A gente quer uma cidade melhor. Quem sabe, né? E é isso que a gente espera aqui no Itaúna. Isso não, quem sabe não, a gente vai batalhar muito para isso. Esforço e dedicação nunca vai faltar. Então, gente... Somos muito novos, estamos novos na política aqui. 34 anos, 40 anos, você falou? 40. O Edinho quarentou. Gente. E a gente tem um caminho bem longo ainda pro Itaúna. E eu repito, esse primeiro vídeo talvez a gente vai pegar lá na frente. Vai ser história. Você lembra, Emerson? Vai ser legal. 34 anos. Transformação. Quando eu tinha 34, hoje eu tô com 60, acabando aqui. Porra, seria legal demais. Você lembra que a gente Deus abençoe, amém. Lembra que a gente queria resolver o problema da prainha? Hoje não tem problema mais de enchente nessa cidade. Nossa senhora, isso é um sonho. Já vamos correr pra isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado aí pra todo mundo aí que ficou. Ou você, a única pessoa que ficou. Deus abençoe aí. Até a próxima. Até a próxima.